E olha, depois do anúncio de novas medidas restritivas por parte do governo, eu vou conversar agora ao vivo via Skype com a infectologista doutora Mariela Cometti, que ela explica a importância das medidas restritivas neste momento para o controle da pandemia. Bom dia, doutora Mariela, muito obrigada por aceitar o meu convite, o nosso convite tão cedinho aqui no Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Nesse momento que é extremamente importante, uma visão de alguém, de um médico ou médica especializada como você. Conta pra gente a importância nesse momento em que enfrentamos essa crise sanitária, essa crise pandêmica, com leitos de UTI e de enfermaria lotados, a importância dessas medidas restritivas anunciadas pelo governo, na sua visão profissional. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Veja, as medidas restritivas, elas são necessárias porque, infelizmente, tudo o que a gente menos queria era o adoecimento em massa da população. Quando a gente pensa numa doença que leva muitas pessoas ao mesmo tempo necessitarem de suporte hospitalar, a gente vive o que a gente está vivendo agora, que é o afogamento dos pronto-atendimentos e um aumento muito grande da taxa de internação dos hospitais, fazendo com que a gente não consiga girar os leitos e não consiga admitir os pacientes que ainda precisam ser admitidos. É uma realidade já aqui no nosso estado e nós passamos por isso com o fechamento de alguns hospitais privados que chegaram na sua capacidade máxima de colocação de pacientes e sem conseguir receber mais. Então, isso é a tragédia que a gente sempre dizia sobre, gente, é necessário fazer e tomar todas as medidas preventivas, pois a gente tem um número finito, ou seja, um espaço que não tem para onde crescer de leitos hospitalares, mesmo sendo públicos e privados. Por mais que a gente faça a dilatação, ou seja, o aumento desses leitos, a mão de obra especializada para que a gente possa dar assistência a esses leitos, não só médicos, mas fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, ela não pode ser treinada de uma hora para outra. Então, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma quantidade de leitos e isso se tornou, a quantidade, o adoecimento em massa se tornou inevitável a ocupação desses leitos. Uma doença que leva e necessita de suporte. Então, quando a gente pede à população tudo isso e a população, mesmo assim, não consegue sozinha fazer, o Estado tem que intervir. As medidas de inflexibilidade do movimento, elas precisam existir. O toque de recolher, o lockdown, se necessário, mas medidas restritivas são necessárias nesse momento. Eu digo que não é só para o controle da pandemia. A doença é uma doença que passa por contato, por aglomeração, mas também se alguma pessoa sofrer um acidente de carro ou tiver alguma lesão, um entorse de tornozelo, isso tudo com o serviço de saúde saturado não poderá ser atendido corretamente. Então, o que as pessoas precisam ter em mente é que qualquer movimentação nesse momento que possa gerar um dano ao paciente, que necessite de uma vaga hospitalar, é perigoso. Doutora Mariela, o governo do estado tocou em um ponto, agora há pouco, em uma reportagem que exibimos, referente a outros problemas, não somente a necessidade de vacinação rápida, mas também a falta de outros materiais, como, por exemplo, um kit de intubação, que já começa a faltar em algumas unidades hospitalares. Esta é uma realidade preocupante, né? Porque quando a gente pensa em materiais, insumos necessários para dar assistência a esses pacientes, principalmente os pacientes com a COVID, que estão em leitos de UTI, de terapia intensiva, esses pacientes eles precisam usar muito mais uma droga sedativa para ficarem completamente dormindo num estado mais profundo, né, num estado de coma mais profundo, para receber uma ventilação artificial protetiva, ou seja, um ventilador mecânico que faça o papel do pulmão
para que o paciente, que quando está com a COVID muito grave, deixe o seu pulmão descansar um pouco e deixe que a máquina trabalhe para que possa melhorar. E isso é uma realidade do Brasil. Nós não estamos vivendo isso isoladamente no estado de Sergipe. E nós temos um país continental, um país com tamanho de diversos países somados, por exemplo, com os países europeus. E aí você tem um alto consumo dessas drogas, porque a utilização de leitos hospitalares está grande em todo o país, e é todo um país consumindo os mesmos produtos. Então, começa sim a faltar insumos necessários para dar uma assistência adequada a esses pacientes. E isso realmente é muito preocupante, a ponto de nós não conseguirmos contemplar cirurgias eletivas, por exemplo, cirurgias que precisavam ser feitas, que estão agendadas e que podem padecer sem sua realização por falta desse insumo de anestesia. O governo do estado sinalizou, a gente tem acompanhado, na verdade, desde o ano passado, que é a primeira vez que Sergipe vivencia o toque de recolher e ainda não se sabe, as autoridades não conseguem ter até que ponto o toque de recolher ele vai controlar a pandemia, vai desafogar os leitos, principalmente quando se tem um cenário aí de ônibus aglomerados, ônibus lotados, como mostramos agora há pouco. Qual a sua posição, o seu entendimento sobre isso? É possível controlar a pandemia com o toque de recolher, sendo que em outras situações a população continua a se aglomerar, não porque querem, mas porque precisam? As medidas restritivas, elas são pensadas tentando sacrificar o mínimo possível a população. Na verdade, não é sacrificar o ir e vir, mas é sacrificar o poder econômico dessas pessoas que precisam trabalhar. Então, medidas restritivas menos severas, como só o toque de recolher e não um lockdown completo, é uma balança que tem que ser pensada em cada governo para saber qual é o efeito colateral dessas medidas. Então, se é certo ou errado nesse momento, tecnicamente, quando a gente analisa as medidas restritivas, a gente não tem impacto no número de mortes, mas a gente tem impacto no número de pacientes com transmissão naquele momento. E o que a gente quer é frear o número de adoecimentos dos pacientes, ao mesmo tempo que a gente quer que todos recebam a vacinação o mais rápido possível, porque a gente entende que a única forma de prevenção efetiva são as medidas tomadas pela população de distanciamento social, de uso correto das máscaras, e também a vacinação, que é a imunoprevenção. Então, esses dois em paralelo são o que tem impacto tanto no adoecimento quanto no número de mortos e no número de pacientes que a doença leva à necessidade de suporte hospitalar. A gente já fica feliz em ver que, pelo menos com o toque de recolher, algumas pessoas já começaram a ter consciência da gravidade do momento que estamos vivendo e estão realmente se recolhendo em casa. Poucas pessoas estão desrespeitando, isso já é um avanço na consciência coletiva. Eu quero te agradecer pela participação aqui no Balanço, desejar um bom dia, muita saúde na sua jornada de trabalho. Eu que agradeço.